momentos ou situações me fez questionar se sou imagem e semelhança de Deus ou me tornei meu próprio Deus. Deus estava me perguntando se nada mudar. Mas agora eu estou clamando. E se a gente não mudar? Se eu não deixar ser transformado, continuarei focado? Professamos um amor que nos recusamos a praticar. E justo na hora que mais precisa de mim. Deus, eu preciso de ajuda. Eu preciso de mudar. Boa noite, gente. Mais uma vez. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, antes de nós começar. Se Deus te falasse agora, olha, você pode colocar mais 5 horas no seu dia para você terminar o que você está fazendo. Você gostaria que seu dia tivesse não somente 24, mas 29 horas? Poder terminar o que você está fazendo, para dar tempo de fazer o que você gostaria de terminar? Será que você está nessa situação de que os dias são curtos, o tempo é curto e a gente não consegue terminar? Obrigado, Marta. Deus abençoe. E a gente não consegue terminar. Se nós não conseguimos terminar o que nós começamos, quanto mais nós, então, conseguirmos descansarmos. Tem um som lá, Gui. Tem um som lá, acho. Deixa eu ver, tá passando? Peraí, vamos ver. Saiu. Aí, ó. Haja som. Nesse mês nós estamos falando sobre essa temática que traz uma reflexão sobre de janeiro até agora, meio de novembro. Tudo que você passou, tudo que você viveu, seja coisas boas ou coisas ruins, tudo isso te trouxe para mais perto de Deus ou te levou para mais longe de Deus. Lembrando que Deus nunca se afasta de você, mas nós temos a tendência de nos afastarmos de Deus. E aí, pensando nisso, trouxe algumas características de alguém que entende que está se aproximando de Deus, ou se aproximou mais de Deus nesse ano de 2024. Como, por exemplo, a gratidão. Foi o primeiro tema da nossa mensagem, primeiro domingo. E eu desafiei, você a, muito mais que um muito obrigado, você ter um ato de gratidão por pessoas que marcaram a sua vida neste ano, 2024. No segundo domingo, semana passada, eu falei sobre satisfação. Em uma sociedade tão insatisfeita, como nós podemos ver essa satisfação, principalmente olhando para Deus. E hoje eu quero falar com você sobre essa temática que é descanso. Vivendo o ritmo de Deus. Imagine agora, Catiele, Anne. Seu patrão chega para você e fala, olha, a partir de amanhã você vai tirar 2 meses de descanso, não precisa trabalhar. Vai receber certinho, mas vai ficar em casa. De boa, você vai pescar, tá? De boa, 2 meses. Você volta só lá final de janeiro. Bom, né? Legal que seria isso, né? Pois é. Descanso, o ritmo de Deus. E quando eu montei essa mensagem, quando eu estava fazendo ela, essa mensagem ela veio primeiro, como um tapa na minha cara, primeira coisa. Porque diz respeito muito à minha vida, à minha forma de viver. E buscar esse descanso. E esse descanso que eu falo não é você parar, você não fazer nada, não é isso que eu estou falando. Mas é você entender o ritmo de Deus na sua vida. O ritmo de Deus na sua história. O ritmo de Deus na história humana. E quando nós olhamos para a história humana, nós vamos ver um Deus que em todo o tempo, desde o momento da fundação do mundo, ele propõe o descanso para o ser humano.
em todo o tempo. Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Deus já nos traz essa dimensão do descanso, talvez porque ele já sabia, né, Geni, que em 2024 eu, Wagner, estaria sem tempo para descansar. E ele está me falando através da história bíblica, através dos personagens, através dos testemunhos, tudo sobre o descanso. E eu quero então falar com você hoje sobre uma das leis judaicas que Deus, continua a sua busca por ensinar ao ser humano a importância do descanso. Levíticos, capítulo 25. Vocês sabem, o livro de Levíticos é um livro de leis. É um livro que existe algumas leis judaicas, que naquele momento o povo precisava viver essas leis para se diferenciar dos povos que existiam naquele entorno do povo, a qual o povo foi escolhido por Deus. Então, há vários textos aqui, há várias leis. É lógico, nós precisamos ler o Levíticos entendendo o contexto daquela época, o momento que estava sendo escrito. Mas também, ao entender o momento que estava sendo escrito, discernir sobre essa lei, se essa lei ela continua hoje, ela foi aprimorada por Jesus, porque Jesus veio viver a lei de fato, ou se essa lei permanece, continua, a partir de uma análise de contexto exegético e sociológico do texto bíblico, tá ok? Mas eu não vou entrar nessa seara, eu quero apenas contar para vocês sobre uma das leis que existem em Levíticos 25, que é o ano do jubileu. Não sei se você já ouviu falar dessa lei. O ano do jubileu. No versículo 8 até o versículo 12. Quando você pensa em jubilar, você pensa em o quê? Em finalizar, descansar, dar uma pausa. Quando nós falamos, os pastores vão jubilar, eles vão até se aposentar, vão parar o seu ministério para descansar. Então, jubilar já traz essa ideia de descanso. E Deus, então, institui essa lei dizendo do ano do jubileu. Eu quero ler com você do verso 8 até o verso 12. Diz assim o texto. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então faça soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação para toda a terra, a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano será jubileu. Não semeiem e não ceifem o que crescer por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu, e será santo a vocês, como apenas o que a terra produzir. Só até aqui. Depois, se quiser continuar lendo, é muito interessante. Mas eu queria ler até aqui com você e trazer essa perspectiva do ano do jubileu. O que isso tem a ver do nosso tempo de hoje? E esse ano do jubileu, então, é esse tempo que representa a liberdade, a restauração e o descanso ordenado de Deus ao povo de Israel. E eu queria, então, fazer você entender algumas coisas. Nós percebemos aqui que é um ciclo de 50 anos. Após 7 ciclos de 7 anos, isto é, 49, no 50º ano, era declarado como o ano do jubileu.
Este ano, então, era o anúncio do dia do quê? Da expiação. Como um toque do chofar. Chofar é uma trombeta feita de chifre de carneiro. Ao tocar essa trombeta em todo o território israelita, estava anunciando que aquele ano era o ano do jubileu. E o jubileu o que era? Era um tempo de restauração da terra e das pessoas. Terras que haviam sido vendidas voltavam aos seus proprietários originais. Escravos eram libertos e dívidas eram perdoadas. E por que isso? Para que se reforçasse a ideia de que Deus é o verdadeiro dono da terra e do povo. Além disso, esse propósito do jubileu, então, trazia a restauração e a igualdade social. O jubileu corrigia desigualdades acumuladas ao longo dos anos, devolvendo terras e libertando pessoas que haviam tornado servos por dívidas. Por exemplo, imagine que eu estava devendo para Solange e eu não tinha como pagar a Solange, então eu me torno escravo dela. Eu vou trabalhar na plantação dela, na vinha dela, só que no 50º ano, ela tinha que me perdoar e eu ia voltar para a casa dos meus familiares. Essa era a ideia. Eu não seria mais escravo a partir desse momento. Além disso, tinha o descanso da terra. Olha que interessante. Assim como no ano sabático, a cada 7 anos, o ano sabático, durante o jubileu, a terra não deveria ser cultivada. Era um período de descanso e confiança em Deus, para prover alimentos suficientes. Imagine que o Sandro planta todo ano, só que no ano do jubileu o Sandro não vai plantar nada. Vai ficar lá sentado no sítio dele lá sem fazer nada, certo, Eduqueiro? Só fazendo peixe, certo? Comendo peixe só. Mas não vai plantar nada. Aí você vai perguntar, mas como é que faz, pastor, para o sustento? Aí começa a disciplina de Deus em nossas vidas. Aprender a descansar em Deus, aprender a planejar as coisas. Aprender a você antecipar situações. Além disso, o jubileu trazia essa confiança em Deus. O jubileu desafiava o povo a depender da provisão divina, especialmente porque não havia colheitas nem atividades agrícolas regulares durante esse período. Além desse momento de confiança em Deus, era um tempo de reconciliação. E aqui, quando eu vejo isso, eu lembro muito sobre o reino de Deus. Você vai entender. Nesse tempo de reconciliação e renovação do jubileu, era um momento também que deveria haver o perdão, a reconciliação e a restauração dos relacionamentos. Olha só que coisa doida. Imagine que o Nerso, nós brigamos, eu e o Nerso, certo, Nelson? Nós brigamos. Certo? O peixe que o Nelson fez não ficou bom, não gostei do tempero, eu fiquei bravo com ele. E aí, nós ficamos sem se falar. Só que no ano do jubileu, nós dois sendo do povo de Israel, nós tínhamos que chegar, sentar e ajustar as coisas. Eu não podia mais ficar bravo, nem com mágoa, nem com rancor, do Nerso, nem ele comigo. Me parece muito que o reino de Deus fala, né? Perdoe uns aos outros. O reino de Deus também me parece, se vocês me falha a memória, mas Jesus dizia isso, né? Sobre o reino de Deus. O reino de Deus é um ambiente de perdão, um ambiente de reconciliação. Então, o ano do jubileu, então, traz para nós esse desafio. Além disso, o jubileu também funcionava como a libertação dos escravos, como eu falei, sobre as dívidas. O retorno das propriedades, por exemplo, o Joel me vendeu uma parte daquela gigante terra que ele tem, certo, Joel? E aí, no 50º ano, eu tenho que devolver para o Joel essa terra.
E o Joel devolvia o dinheiro para mim. Era assim que funcionava. A lei de Deus. Você deve estar pensando, que coisa louca, né, pastor? Pois é. E além disso, né, como eu disse, a terra tinha que descansar, não é permitido semear, colher. O que crescia espontaneamente era compartilhado por todos. Então, o que você podia colher da terra? Só o que nascia do nada, que nascia, apenas nascia, você não cultivava nada. Então, nasce alguma fruta, alguma coisa, você podia colher. Do contrário, nada. Esse é o ano do jubileu. E eu queria, então, pensar com você, por que Deus estabeleceu isso? Lembra que Deus já lá no Gênesis, como eu disse no início, já falava do descanso. Depois, nas leis, Deus falou sobre isso, o ano do jubileu. Jesus, em sua prática, demonstrava o que era descansar, ter um tempo de descanso, por mais de atividades que ele tinha. E por que Deus nos chama para viver o descanso, o ritmo dele? Aqui, nos textos bíblicos, traz claramente o ritmo de Deus em nossas vidas. E aí, quando eu olho para isso, eu olho para o ritmo da minha vida, eu vejo como está totalmente fora uma coisa da outra. O ritmo da minha vida, o ritmo das coisas que acontecem, das coisas que eu me proponho a fazer, por muitas vezes, foge do ritmo de Deus. Porque muitas vezes eu não estou vivendo esse descanso que Deus está pedindo. O confiar, o descansar. Quando foge algo do meu controle, o desespero bate. Quando algo não sai como eu planejava, muitas vezes critico, murmuro, reclamo. E assim somos nós. E assim é eu e você. Então, eu queria pensar com você, por que é importante viver o ritmo de Deus em nossas vidas? Por que é importante viver o descanso em nossa vida? Lembrando que o descanso não é somente você parar, não fazer nada, mas é você entender se aquilo que você está fazendo faz parte dos sonhos de Deus para você. Se aquilo que você está realizando faz parte dos sonhos de Deus para a sua história. Se aquilo que você está realizando tem feito você crescer de todas as formas, seja como pessoa, emocionalmente falando, financeiramente falando, espiritualmente falando. Eu sempre digo que às vezes nós pedimos algo a Deus e nós oramos e buscamos a Deus e Deus nos concede, porque Deus é Pai. E aí nós pegamos aquilo que Deus nos deu como bênção e nós usamos como empecilho para viver uma profundidade com Deus. Eu pedi a Deus e Deus me deu. E a hora que Deus me dá, isso agora é um gigante Golias que não faz eu me aprofundar, que me distanciou daquilo que Deus tem como propósito. Então, por que é importante viver o ritmo de Deus? Eu quero pensar com você 3 princípios, brevemente. Primeiro, quando eu vivo o ritmo de Deus, eu estabeleço um equilíbrio. O jubileu nos lembra que precisamos de pausas intencionais para restabelecer o equilíbrio em nossas vidas. É uma oportunidade de reconexão com Deus, com o próximo e com as coisas em volta. O equilíbrio, o jubileu nos traz essa reflexão. E aí eu pergunto para você, e eu fiz essa pergunta para mim. Quantas coisas, olha aqui para mim, quantas coisas nós deixamos de fazer devido ao aumento das nossas demandas? Quantas coisas eu, Wagner, deixei de fazer que era bom
para o meu crescimento como pessoa, como marido, como pai, como pastor, como filho de Deus, como discípulo de Jesus, devido ao aumento das demandas. Quantas coisas. E aprender a viver a vida no ritmo de Deus nos leva a observar e reconectar a pilares importantes da vida que foram perdidos. Porque enquanto eu estou correndo, enquanto eu estou ali na minha agitação, eu não consigo parar para olhar para o lado. Tente andar num carro a 300 por hora e tente ler placas que passam ao seu lado. Você não consegue. Porque nós estamos correndo, e as coisas estão em nossa volta, nós estamos correndo e correndo e correndo, e está passando placas, anúncios, portas abertas, portas que tinham que ser fechadas, e nós estamos correndo. E aí nós perdemos esse equilíbrio. Começamos a pender mais para o lado das demandas do que para o lado da reflexão, do equilíbrio. Faz sentido para você isso? Faz sentido para a sua história? Quando você olha para a sua vida, você percebe que talvez está um pouco desequilibrado. Talvez hoje seja o tempo de você reequilibrar isso. Talvez seja o tempo de você aprender a parar para refletir, a parar para analisar o que está acontecendo com muita calma, sem desespero, sem preocupação. Um segundo princípio, além de estabelecer limites, estabelecer equilíbrios, é estabelecer limites. Assim como Deus, Ele ordenou o descanso para a terra, Ele deseja que também respeitemos nossos limites, reconhecendo que é Ele, presta atenção, reconhecendo que é Ele que provém todas as coisas. Amém ou não? Amém ou não? Repita comigo. Eu reconheço que é Ele que provém todas as coisas. A fé bíblica, gente, é exatamente isso que vocês falaram. E nós precisamos entender que nós temos limites. E Richard Foster, um dos pais da espiritualidade, ele tem uma frase que fala o seguinte: o descanso é uma disciplina espiritual. Ele nos ensina que nossa produtividade não define o nosso valor. Ele ensina que a nossa produtividade não define o nosso valor. Quando eu li essa frase, eu fiquei pensando, mas a sociedade diz para nós que é o contrário. Se eu produzir muito, eu sou um cara bom. Se eu não produzir nada, eu não presto para nada. Isso quer dizer o quê? Que o nosso valor não está somente ligado à produtividade, mas está ligado a uma vida de sabedoria, de equilíbrio, que consegue compreender os limites, que consegue perceber até aqui eu posso, daqui eu não posso mais. O ritmo de Deus, então, expõe nossos limites, inclusive o limite de estar distante de Deus. Porque às vezes nós achamos que nós podemos ficar longe de Deus por muito tempo. Nós não conseguimos, gente, porque em algum momento, se você teve uma experiência com Jesus na sua vida, preste atenção nisso. Se você teve uma experiência com Jesus na sua vida, quando você começar a estar longe dele, ele vai te chamar de volta. Ele vai cutucar em você, volta aqui, você está longe. E você vai sentir sim um vazio. Você vai perceber que você está longe. Parece uma coisa que estranha, mas você percebe por quê? Porque você sabe
que você é limitado e você entregou a sua vida para aquele que não tem limites, para aquele que é infinito, para aquele que é grande. E é o ritmo dele que é nos oferecido. Porque às vezes nós queremos abraçar o mundo, mas nós nos esquecemos que nós temos apenas 2 braços. E nós queremos fazer tudo. Estabelecer limites é uma forma de descanso. E um terceiro princípio, estabelecer confiança. No mundo moderno, o conceito do jubileu nos desafia a desacelerar e confiar na provisão de Deus, aprendendo a descansar, perdoar e restaurar relacionamentos. Portanto, o ritmo de Deus, quando nós submetemos a Ele, obrigatoriamente nos desacelera para aprendermos a notar suas ações em nossas vidas. E aqui está um grande desafio da espiritualidade. É você perceber Deus na sua vida, em tudo que você faz. Na espiritualidade, chamamos isso de contemplação. A contemplação é você perceber e ver nas coisas Deus. Mas como que eu vou ver Deus nas coisas se é que a minha vida é uma correria só? Como? Eu queria desafiar você nessa noite a fazer uma pergunta no seu coração. Como está o ritmo da sua vida? Como está o ritmo da sua história? Como é o ritmo dos seus planos? E a tendência, gente, é a cada ano, a cada tempo, isso piorar. Se nós não aprendermos, e aqui lembrando da série de mensagens desse ano, a dizer não para algumas coisas, nós vamos continuar correndo ao nosso ritmo. E não ao ritmo de Deus. Perceba, analise se o ritmo que você está vivendo é o ritmo de Deus ou é o seu ritmo. Em toda a história, Deus, Ele chama a sua criação para viver o seu ritmo. E aqui nós vemos nessa lei do jubileu, mesmo em uma sociedade onde o ritmo é descompassado, mesmo onde o ritmo da sociedade é um ritmo totalmente fora, sem sentido, corrido, precisamos aprender a dizer não, mesmo que algumas vezes vamos ter que deixar situações que talvez nos sustentam de alguma forma, mas que irá trazer descanso, voltar para a essência, reconectar com o sagrado de forma profunda. Dizer não, às vezes vai fazer você tirar alguns sustentos que talvez estejam segurando você, um ou outro que não precisa estar ali, mas você colocou. E talvez Deus tira isso aqui, não precisa. Porque confie em mim, descanse em mim. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, um dos homens que escreveu várias teologias no início da igreja, tem uma frase dele que diz o seguinte: tu nos fizestes para ti. O inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Agostinho de Hipona traz esta frase e nos ensina que, enquanto nós não repousarmos em Deus, o nosso coração estará inquieto, estará insatisfeito. Eu quero concluir pensando com você, assim como o jubileu
restaurava o equilíbrio. Assim como o jubileu restaura todo o equilíbrio. Será que não é o tempo de ajustar a sua rotina para se alinhar com a rotina de Deus? Fique em pé no seu lugar aí. Vamos refletir um pouco. Será que o seu coração como está hoje? O seu coração está dessa forma? Você consegue repousar em Deus? Tem sido uma prática sua neste ano? Será que o ritmo que você está vivendo de vida é o ritmo que diz respeito ao que Deus quer para a sua história e para você? Será que talvez o seu tempo de desespero, de choro, de preocupação não é um sinal, é Deus dizendo, olha, pare um pouco, calma, volta a olhar para mim, volta a entender que em meus braços deve ser o seu descanso. Será que talvez você se esqueceu, ou nós nos esquecemos daquilo que Jesus nos chamou? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Será que talvez não é isso que falta para você e para mim? O alívio, o retirar das cargas que não deveria estar em nosso coração. Será que talvez não é hora de você viver o ano do jubileu na sua vida e aprender a descansar em Deus, aprender a descansar naquilo que Deus fez e Deus faz? Levíticos 25, no verso 12, diz: é jubileu e será santo a você. O ano do jubileu é o ano de santificação, de buscar, de voltar a olhar para Deus, de voltar a perceber Deus, de voltar a se reconectar com Deus. O ano do jubileu é dizer para você que é o seguinte: você tem um Criador. E não há necessidade de você buscar aquilo que não vai te satisfazer. E é isso que eu quero dizer para você essa noite. Para mim, para você, para nós. Consagre o tempo da sua vida diante de Deus nessa noite. Consagre o tempo da sua vida diante de Deus nessa noite. Reconheça que talvez os passos que você está dando, talvez sejam passos a mais daquilo que Deus quer que você dê. Entenda que se Deus está fechando porta, porque Ele conhece, Ele sabe aonde Ele vai te levar. Continue crendo e confiando que Deus sabe onde Ele vai te levar. Deus sabe onde Ele vai te levar. Descanse nessa verdade. É muito bom compartilhar com vocês as boas novas do Evangelho. Aqui é o pastor Wagner, pastor aqui da IPI Vida. E você acabou de assistir mais uma mensagem do nosso culto de celebração. E se você foi tocado por Deus, se o Espírito Santo falou ao teu coração a partir desta mensagem, eu lhe convido a vir nos conhecer, vir nos fazer uma visita. Tenho certeza, será muito bem recebido. Mas caso você more longe e você gostou da mensagem, eu desafio você então a assistir as outras mensagens, as outras playlists deste canal, do nosso canal, tá bom? Aproveite, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vai lá no nosso Instagram, @IPIVida, e também nos segue lá. Que Deus te abençoe, que Deus continue transformando você, trazendo para você uma jornada de fé e esperança. Um grande abraço.